bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, na verdade não para mais uma, mas para a última live do ano do projeto Leitura Terapeutizando. A gente está aqui, eu acho que desde o dia 1º de fevereiro, eu e a Andresa, e hoje a gente chega no capítulo final, palavras finais do autor, e onde a gente quer colocar algumas experiências, algumas coisas que a gente viu aí durante esse ano, não só em atendimento, mas como do próprio livro, né? E o ano que vem, acredito eu que voltamos em fevereiro. A gente resolveu parar esse ano, dar um tempo, porque a gente precisa se organizar, tem muitas coisas acontecendo e a gente quer entrar com o ano com o pé direito. Então a gente vai descansar aí o mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro a gente retoma com mais um livro. Vamos ver qual que vai ser. A gente ia divulgar, mas resolvemos pensar um pouquinho. Então em janeiro a gente deve falar com vocês qual vai ser o próximo livro, tá bom? Vamos aqui, deixa eu convidar para entrar aqui com a gente. Já chamei. E aí, seja bem-vindo. J. Carlos. João Carlos, não sei. Bem-vindo à nossa live. Espero que goste. É seu convidado, Andresa? Não estou reconhecendo. Tá bom, mas seja bem-vindo. Como eu estava falando, a gente passou desde fevereiro, foram 9 meses juntos, lendo esse livro. E eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Do autor Agnaldo Paviani. É um psicanalista, né, Andresa? Também espiritualista, é, tem muito ensinamento, vários livros de autoconhecimento, de reflexões para a vida, né, Andresa? Isso. Bom dia a todo mundo, bom dia a quem está aqui pela primeira vez, bom dia para quem vai assistir ainda, né? A gente tem Muito, uma sequência. Tá me muito ouvindo, feliz. Rê? Tô te ouvindo. Tô muito feliz de ver a Priscila aqui comigo. Que bom, Pri. Seja bem-vinda. Nós temos lá, já no nossos store, lá, uma sequência de lives que nós trouxemos, né? De autoajuda, de entendimento. E é uma sequência muito gostosa, porque é uma leitura leve, é uma leitura que não traz peso, né, nas nossas dores, porque a dor já dói, né? Ela por si só, ela já é uma coisa que dói. E foi uma grata surpresa, né? A gente com esse projeto ficava lá, vamos fazer, não vamos, vamos, não vamos. E aí, quando nós resolvemos fazer, nós mesmos, se surpreende com cada live, com cada semana, cada conteúdo. Eu tô um pouquinho rouca hoje. Com cada conteúdo, né? E o quanto que a gente consegue trazer de um pouquinho de lucidez para as pessoas que assistem, né? E o retorno disso é o quanto que a gente consegue atingir a uma, duas, três pessoas, infinitas pessoas futuramente aí que vai ficar lá na nossa página, mas o quanto que a gente consegue desmistificar algumas coisas que é tão profundo, né? Para algumas pessoas é mais profundo, para outras é mais sutil. Então, esse livro e essa leitura trouxe essa leveza para essas dores emocionais, para entender que todo mundo em algum momento da vida vai estar passando por coisas, né, por sentimentos, e é isso. Acho que um resumão, assim, né, de uma abertura seria isso, mas tem muito mais para falar. Verdade. Foi muito bom essa parceria e que 2023 continue, né, Andresa? Que foi muito gostoso. Continua. Eu acho que eu só vou pedir para você desligar seu som e eu não Deixa eu sei ver se está ligado aqui. seu fone tem horas que fica metálico. Eu vou tirar o fone, então, e você me fala se fica melhor, tá? Tá, fala. Melhor? Melhora, melhora. Então, vamos lá, vamos sem fone, então. Então tá, vamos lá. É o último capítulo, né? Como eu falei, capítulo 35, palavras finais. Então o autor começa assim: se você se perdeu de si mesmo, esperamos que se encontre o mais rápido possível. Desejamos, acima de tudo, que encontre o seu Deus interior. Desejamos que na serra pelada do seu mundo íntimo, garimpe com afinco e encontre a pedra preciosa que existe dentro de você. A vantagem é que nesse simbolismo da garimpagem não existem outros garimpeiros concorrendo com você. A serra é toda sua. No decorrer dessa despretensiosa obra literária, no final de alguns capítulos, deixamos algumas sugestões. E agora queremos registrar as últimas.
Acho que a gente podia comentar antes de ir para sugestões, né, Andressa? Podemos sim. Você quer... Eu, gos- eu gostei muito dele falar, né? Se você se perdeu de si mesmo, esperamos que se encontre o mais rápido possível. Eu acho que isso vem muito do que a gente pretende com esse projeto, né? Pretendeu com esse projeto e para o próximo ano vai ter mais, que é ajudar, como você mesmo disse, uma, duas, três, cinco, 10 pessoas a tentar se encontrar, tentar ter um ser melhor, né? A gente está com esse projeto com o objetivo de trazer autoconhecimento, né? De olhar para si próprio, né? Crescer, evoluir, que eu acho que essa é a finalidade, né? Da vida. Como que a gente está percorrendo a nossa estrada, não importa o fim, né? Mas é um meio, como que a gente lidar hoje, não é nem o passado e nem o futuro, né? O passado serve de aprendizado, o futuro está distante, então como que a gente vive o hoje, né? Ser melhores seres humanos. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Esse livro, ele chegou até mim, eu estava até olhando aqui, você estava falando e eu estava aqui fuçando, né? Ele chegou até mim em 2013, então tem aí quase 10 anos que eu li pela primeira vez esse livro. E eu estava nesse momento, como ele coloca aqui, se você se perdeu de si mesmo, era o que me definia há 10 anos atrás, era exatamente o que me definia, era essa frase. Eu havia me perdido de mim mesma, né? E, gente, pasmem, né? Demorei quase 10 anos para me encontrar. E isso é uma coisa que não é comigo, não é com a Renata, é com todo mundo. A vida está aqui para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente entender quem somos nós. Só que qual que é a grande lição que eu trago da minha vida, né? Até como exemplo, não sou exemplo de nada, mas enfim, eu acho que eu não posso falar daquilo que eu não sei. Então, eu vou falar do que eu sei, da minha vivência, né? Eu acredito que eu fiquei por muito tempo batendo de frente com a vida, com os sinais que a vida estava me trazendo, com as doenças, com as dores, com as dificuldades. E quanto mais eu batia de frente, mais eu me afundava. E isso eu não percebia conscientemente. E aí, quando nós entramos nesse projeto, que a gente foi revendo cada capítulo, foi trazendo cada pedacinho meu, era resgatado desse lugar. Por quê? Porque a gente se coloca nesse lugar. Em momentos a gente vai estar mais como vítima, em outros momentos nós vamos estar na vida mais como herói. Mas a grande sacada de tudo é trazer autoconhecimento para a sua vida. Buscar entender por que que eu passo por isso, por que que eu sinto isso desta forma, né? Por que que eu me coloco num vitimismo ou numa depressão? Por que que eu fico tão ansiosa? Por que que eu não consigo lidar com o meu hoje? Né? Que a ansiedade, você está lá na frente porque você não consegue lidar com o teu hoje. Então, assim, são reflexões que, quando eu estava na depressão, eu não trazia com leveza, como a gente fala hoje, né? Eu trazia com peso. Então, era como se só eu, no mundo, estivesse passando por aquilo. E se eu parasse para olhar no meu entorno, tinha muito mais pessoas junto do que separado. Quem se separava de todo mundo era eu. É bem isso, né? A gente não querendo minimizar as nossas dores, mas a dor ela vem para a gente superar, para a gente olhar para o nosso interior, né? E quando a gente está passando por um processo, a gente costuma se colocar como vítimas, né? Mas Sim. quando que você se coloca como herói? Qual é a vitória que se tem quando você se coloca como herói ou como vítima? Né? E a É, gente precisa sair desse vitimismo de achar que é só com a gente ou tudo tá contra mim, para a gente poder superar. É bem o que ele fala aqui, né? A serra pelada. A serra é é, só sua. Você sobe, você desce, você fica parada. Você tem escolhas. E eu acho que essas escolhas precisam ser sábias. Porque eu sempre falei, né, aqui durante esses 9 meses, nasceu um filho, que a gente tem que saber escolher, porque o outro não veio para nos machucar. Por mais que às vezes o outro nos machuca, mas o que que você tem que aprender com tudo isso, né? E como você, aí eu acho que é a frase, né, que a gente sempre falou, se dói, pega que é teu, né? Se doeu, pega que é teu. Mas será que a gente precisa pegar tudo?
É, né? A gente precisa ressignificar as nossas dores e tirar muito aprendizados para trazer leveza, né, para a vida. é, é, eu acho que a grande sacada é isso daí que você falou, Rê. A vida, as coisas vão acontecer porque a gente precisa olhar para essas questões. E então entender e ressignificar. É buscar o equilíbrio entre as polaridades, né? A gente sempre trouxe essa questão, não é nem tão ruim e nem bom, é o equilíbrio das coisas que precisam acontecer. Não posso estar nem tanto nesta vítima, mas também não posso querer salvar o mundo como essa heroína, né? Então, onde que está o equilíbrio? Mas é um equilíbrio para você, que é bom para você. Hoje o meu equilíbrio é um, amanhã pode ser que essa zona já não seja mais confortável. E aí eu preciso ajustar essa rota e mudar um pouco. Então, é se permitir que cada momento eu vou precisar olhar para uma coisa, cada momento eu vou precisar trabalhar algo em mim, porque a vida é isso, a gente está aqui para aprender, eu não estou aqui, eu não sei tudo ainda. O pouco que eu sei, eu transmito, né? E o ressignificar, eu acho que é o que a gente precisa adotar para a nossa vida. Porque a gente tendencia a olhar só o ruim, o lado negativo das coisas, né? E às vezes é esse negativo que a gente precisava que acontecesse para despertar e dar o salto que a gente precisa, Exatamente. não é? E aí precisamos estar mais conscientes, né, para poder acordar, né, e dar esse É, salto. exato. Mas vamos lá. O autor dá a primeira sugestão, né? Por trás da maioria das carências do presente, houve um excesso no passado. Por trás da maioria das carências do presente, houve um excesso no passado. A gente fala, né, hoje a dependência emocional que muitas pessoas têm, né, e carrega, e acabam entrando na depressão, né? Então, hoje, quem está em depressão? São as pessoas que vivem do passado, né? Eu não tive, eu queria ser amada, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, papai não olhou para mim, mamãe faltou comigo. E a gente hoje cai em depressão porque a gente sente falta de algo, né? Que aconteceu nesse passado. A mesma coisa, o futuro, né? Quem vive na ansiedade está sempre projetando o futuro. Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Será isso? Será aquilo? Por que não vivermos mais o presente? O É, presente já é um presente, né? é, esse excesso do passado, eu até traria, assim, falta de. A gente tem em nós, né? Uma falta de auto-amor. Quando a gente não consegue trazer, suprir este amor para nós mesmos, a gente fica lá preso no passado, culpando algumas pessoas, julgando algumas pessoas, não se perdoando por ter feito algumas coisas como foi. Só que no fundo, a gente não consegue olhar que não temos esse controle todo, né? Ora, se eu soubesse que X coisa iria acontecer, eu teria agido diferente. Mas eu não agi porque eu não sabia como que ia acontecer. Então, eu sei que falar é muito fácil e sentir é diferente. É totalmente diferente o sentir. Mas é se questionar. Se eu soubesse que seria assim, por que eu teria feito dessa forma? Então, começar a soltar esse peso que a gente traz das costas, né? Esse peso de uma responsabilidade que, de repente, nem é sua, essa responsabilidade. Né? Eu fiz um story ontem, né? Eu fiz um vídeo, né, no meu perfil sobre um caso de uma sessão terapêutica, onde eu estou com uma assistida que ela não se permite sentir o ruim que ela julga ruim. O que seria esse ruim? Lá na infância ela apanhou bastante, ela passou por situações com pai e mãe, onde foi extremamente punitivo, castrador, um pai alcoólatra, uma mãe que não conseguia tomar as decisões que precisava, e aí ela apanhava muito, né? E aí, nesse sentido, quando a gente entra no momento do tratamento, onde a gente vai lá reprogramar essas emoções, vai olhar, vamos olhar essa dor, vamos reprogramar isso, ela não consegue trazer a dor. Aí ela fala assim, a fala dela eu acho que é porque eu sou muito boa, e eu não consigo sentir raiva de ninguém. Ainda A sou muito programação reprimida. dela a programação dela é que eu não posso sentir a raiva, eu não posso exteriorizar que eu sinto a raiva, mas a raiva já está lá.
O peso da dor já está lá, só que ela não consegue admitir que ela pode sentir raiva. Porque se ela sentisse raiva na infância, ela apanhava. E aí esse é o sistema dela. Então, eu estou trazendo esse caso, porque às vezes a gente age de uma forma que a gente não compreende exatamente como, por que que eu ajo desse jeito. E o corpo adoece, né? A raiva tá ali, ela tá com sobrepeso, ela não consegue emagrecer, ela está dependente emocional, ela tem várias questões que a gente precisa trabalhar nela, por conta dela não ter a consciência do que ela traz do passado. Pode falar. Não, tô pensando aqui em mim, né? Eu fiz tanto tratamento porque eu sempre me considerei é, firme, né? Na minha vida, seja profissional ou pessoal. E a gente encontra muita rigidez, né, dentro de mim. Porque Sim, são colocadas crenças de que você não pode exteriorizar, você não pode gritar, você não pode chorar, você não pode várias coisas. E a gente é, acaba não se permitindo sentir isso de fato. É que nem um luto. Se você não vive o luto, aquilo lá fica remoendo dentro de você e pode causar várias coisas, né? Então, exato. a gente precisa se permitir a olhar para tudo isso. Por isso, não é nem puxando, né, a terapia aqui para gente, mas o É, fato é, todos nós precisamos exteriorizar de alguma forma, através de uma terapia, através de autoconhecimento, ou através de conhecimento e ações, né? Porque são hábitos que a gente cria ao longo da vida, mas que a gente precisa, às vezes, ressignificar aquilo que foi colocado em nós, né? Você não pode é, sentir, você não pode chorar, você tem que ficar certinha, você tem que ficar isso, você tem que ficar aquilo. Só que dentro da gente está um turbilhão. é. E a gente precisa realmente olhar, né? Porque a vida vai trazendo, né, as situações. Então, e aí, neste caso dessa minha assistida, existem várias coisas que a gente trata, né, é um contexto grande que a gente, são várias dores que a gente precisa olhar, porque no relacionamento íntimo, por exemplo, ela sempre buscou um pai, uma figura paterna. E hoje ela está começando a reconhecer que não é a figura paterna que está ali, é o marido dela. E que ela precisa se posicionar como mulher perante esse marido. Então, cada pedacinho dela a gente vai revendo e vai, como você bem falou, a gente precisa ressignificar, entender e ressignificar. Onde que está cada coisa, quem é cada pessoa na minha vida, aonde que eu me posiciono para que eu tenha uma qualidade de vida melhor, né? Para que eu dependa menos do amor do outro e mais do meu amor, do meu auto-amor. Aonde eu consigo soltar esse peso e trazer o perdão, né? O auto-perdão. Porque enquanto eu não consigo soltar, eu não me perdoo. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo que eu precisei agir da forma que eu precisei agir, que de repente não foi muito legal, muito bacana. Né, a gente está em evolução. Então lá para trás tem uma Andresa que estava equivocada. Hoje eu tenho um pouco mais de lucidez? Tenho, mas eu ainda preciso caminhar. Eu tenho ainda muita coisa para trazer, para aprender, né? Trazendo para mim hoje. Hoje eu estou nesse caminho terapêutico porque eu procurava respostas. E eu, na terapia convencional, com psicóloga, eu não conseguia trazer lucidez para mim. Algumas situações eram aliviadas, né, ok, mas eu não tinha eu tinha Andressa, tinha uma ansiedade, uma ânsia de entender por que que eu me coloquei nesse lugar. Por que que eu sinto isso? Por que que tal coisa para mim é tão intenso e para outra pessoa, tipo, é nada? Então, assim, era uma coisa minha que eu precisava entender. E aí eu fui galgando, fui buscando, até entrar no humanoterapeuta, que foi que saltou essa terapeuta que havia em mim. Então, a minha busca se tornou agora o meu propósito, de trazer o conhecimento, o entendimento, porque eu acredito que assim como eu tinha 500 mil dúvidas na minha cabeça, tem outras pessoas também com as mesmas dúvidas que eu, É né? muito Os mesmos legal. questionamentos, né? E essa metodologia, né, que a gente usa, tanto eu quanto a Andresa, é muito desafiador, mas é muito interessante e diferente da terapia convencional, né? Porque a gente busca a raiz das questões, aonde que nasceu, e às vezes a gente não percebe os nossos padrões repetitivos que a gente tem ao longo da vida, mas em formas diferentes, às vezes dentro da família,
depois do trabalho, nas amizades ou no relacionamento íntimo. E com a ajuda de um terapeuta, a gente consegue identificar não só a raiz do problema, mas essas feridas que trazem hoje, eu não sei se eu posso dizer o sofrimento, mas a angústia, o desequilíbrio emocional ou mental que a gente tem, que a gente passa. Então a gente às vezes precisa realmente de um profissional. E eu também me deparei com um manoterapeuta e foi assim, muito gostoso ser terapeuta da minha própria vida e hoje poder ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Legal. Vamos ler mais uma. Vamos. O segundo diz assim: tenha sempre uma mente aberta, pois, como disse Ruth Noller, as mentes são como paraquedas, só funcionam se estiverem abertas. Exatamente. A nossa professora, né, ela costuma dizer assim, você vai pegar na mão do seu assistido, você vai caminhar com ele, você vai levá-lo até o hospital, você vai lá falar, olha, a sua medicação é essa. Só que a decisão de tomar essa medicação ou não é dele. Né? Então, essa mente aberta é isso, estar aberto para receber entendimento, para querer ressignificar, porque não adianta nada você estar numa terapia, mas você não querer aceitar que as coisas são como são. Tem coisas que não tem como a gente mudar. Já aconteceu, não sei com você, mas já aconteceu comigo, as pessoas começar um processo terapêutico que quando ela se depara que a decisão da mudança é dela, e que não existe um milagre nesse processo, existe um amadurecimento, aí a pessoa começa a faltar, já não quer mais, aí daqui a pouco desiste. Né? Eu já peguei vários assistidos nessa situação de iniciar, você começar a mostrar e a pessoa falar, não, eu não estou preparada para olhar para tudo isso. Ou assistidos que começa e tá sempre no vitimismo, não sou eu, é o outro. E eu acho que a gente já está numa evolução tão grande que a gente, acho que em redes sociais, em vários lugares, só se fala que a questão está em nós. A mudança começa em nós. E eu tenho assistidos que vive um processo de sofrimento, de tudo, com a família, é com os irmãos, é com a vida, porque a vida não me responde da forma que eu faço, eu dou, mas não recebo. E daí a gente trabalha muito, eu e a Andresa, muito no amor próprio, autorrespeito, autorresponsabilidade, né? Então, até que ponto eu estou dando a minha vida para o outro, mas será que eu estou dando para mim mesma? Todas essas palavrinhas de amor, de cuidado comigo, de respeito comigo mesmo. Então, eu acho que isso vem muito, esse segundo item, né, que fala mentes abertas, estar aberto para ressignificar, para falar, eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu preciso cortar. E eu já falei algumas vezes a respeito do não e do sim, né? Porque se você olha a resposta que vem do seu peito, você faz aquilo que vem. Então, o não para o outro é o sim para você. Né? E muitas vezes a gente não sabe falar não para o outro, faz tudo pelo outro, faz tudo que o outro quer, na hora que quer, quando quer, e a gente se esquece. Quando eu quero, o outro não quer dar. Não é que o outro não quer dar, mas ele está ouvindo a resposta do peito dele. Não, hoje não. Isso não. Então a gente se abandona constantemente, diariamente, sem ouvir essa resposta do peito. A gente precisa começar a olhar para tudo isso, né? O ressignificar é o que eu acho que mais pega aqui, né? Teve um caso de uma assistida minha que ela, acho que eu já até comentei isso aqui em alguma live, que ela dá palavras, ela fala assim, olha, cada pessoa na minha vida eu defino como uma palavra. Aí eu falei, então qual é a minha, né? Ficou no ar, falei, então qual é a minha? Como você me define, né? Ela falou, não, você, quando eu falo de você, é ressignificar. Ela falou, eu nunca vi como você me ensinou a ressignificar a minha vida. Depois que eu aprendi a ressignificar, que nem é tudo ruim, que tem coisas boas, e enfim, tantas coisas que a gente foi trabalhando ali, no período aí de, acho que uns 8 meses a gente está junto,
Então, ela falou assim que para ela é o ressignificar, que isso define a terapia dela, define eu como pessoa, e é isso. Acho que a gente precisa aprender a ressignificar as nossas coisas, porque tem coisas ruins? Tem, mas nem tudo é só para ficar no vitimismo, nem tudo é para dor. É estar aberto, como o autor trouxe aqui, é você estar aberto para o novo, porque esse que está vivendo agora está ruim, não está gostoso, está desconfortável. Então, se permita estar aberto para receber esse novo. Porque o novo a gente não sabe como que é, então você fica naquele movimento do vácuo, né, que a gente fala. Esse lado tá ruim, mas eu sei como que é. Esse outro lado é novo, mas eu não sei como que é e eu tenho medo de chegar lá. E aí, por algum momento, a gente fica no nada. Porque o que é ruim eu já não quero, mas o novo eu desconheço. E aí, esse momento de estar nesse meio é o quanto você aguenta ficar nesse nada. Porque eu não quero mais o velho, mas eu quero o novo. E aí vai ressignificando e se permitindo estar aberto a receber esse novo. Eu complementaria, Andresa, essas suas palavras dizendo assim: a vida tem momentos muito gostosos, prazerosos, mas o que que a gente aprende quando tá tudo bem, tá tudo em paz? A gente não É verdade. aprende muito, né? E infelizmente ou felizmente, é no sofrimento, é nas nossas dores, nas nossas angústias, que a gente tem a oportunidade de aprender. Então, É, olhar para essas dificuldades da vida, que seja no trabalho, no relacionamento íntimo, na família, nos amigos, o que, que eu preciso ressignificar? Porque aí pode ter uma oportunidade de ter um amor próprio, de ter o autorrespeito, a autorresponsabilidade, porque a minha vida está só na minha mão. Quando eu era bebê, tudo bem, estava na mão da minha mãe. Mas depois que eu virei adulta, nós precisamos adultecer e ser responsáveis pela nossa própria vida. é isso E a gente mesmo. precisa aprender a olhar para isso. Eu sou responsável pela minha. Então, como eu quero olhar isso? O que, que eu tenho que aprender com essa situação? E, gente, é grandioso quando a gente realmente para ressignificar as nossas dificuldades da vida. E todo mundo passa por dificuldade, não tem um ser humano que não passa. Exato. E ter essa consciência de olhar o que eu posso aprender dentro dessa situação é transformador. É isso mesmo. Legal, vamos lá. Pelo menos em algumas circunstâncias da vida, comporte-se como um palhaço no picadeiro do circo da vida. É ter mais alegria, eu diria. Ter mais leveza, porque tem coisas que são muito pesadas. E não vamos também aqui falar que ai, a dor a gente é fácil de lidar. Não, é bem Não, difícil lidar é, com dor emocional. sim. É bem difícil você se ver como dependente emocional, por exemplo. Só que teve até acho que foi um post, eu não lembro o que eu falei, eu fiz, eu não me lembro agora, que eu disse assim, não precisamos esperar aposentar, trabalhar uma vida inteira e se aposentar para ser feliz. Acho que foi um post que eu vi, que eu estou me confundindo aqui. Mas a gente pode trabalhar e ser feliz, a gente pode trabalhar e viajar, a gente pode trabalhar e trazer leveza. Por que que a gente tem que chegar em algum lugar para se sentir feliz? E ao invés de ser feliz até chegar lá. Porque de repente você projeta, você faz uma projeção para a tua vida de que eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, por exemplo. E aí, de repente, você trabalha uma vida inteira, você faz uma luta imensa para que você chegue lá e tenha a sua casa. Só que você chega lá, você está doente, você está triste, você está depressivo, porque na caminhada você não se permitiu ser feliz. Então, eu vejo dessa forma, essa fala dele, né? É trazer como um picadeiro, a gente precisa trazer leveza para a vida, porque as coisas já são, por si só, a gente já vai passar por dificuldades para o nosso aprendizado. Então, é trazer leveza, trazer alegria, trazer o picadeiro, né? Trazer uma hora eu vou estar muito bem, outra hora eu também não vou estar tão bem, está tudo certo, porque eu também me permito ficar triste e recolhida, quando tem momentos em que a gente precisa se recolher, né? Entender o que está acontecendo para depois voltar ativa e vamos embora e vamos, volta com alegria e tudo, mas é se permitir estar nesse picadeiro da vida. Eu acho que aqui eu acrescento também, Andresa, é a questão do ser, né? Você falou,
ter uma casa. A gente batalha, batalha uma vida para ter o carro, ter a casa dos sonhos, ter a viagem dos sonhos, e a gente esquece de ser, né? Quantas pessoas entram em depressão no trabalho porque, né, tá ali, ó, ralando porque quer ter, e a gente esquece de ser. Então, traga essa leveza, essa alegria que existe dentro da gente. A vida não precisa ser dura, né? É, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? A vida não vai estender um tapete vermelho para a gente passar e ter só felicidade na vida. Ponto. Isso é uma certeza. Mas que a gente possa passar por esse tapete vermelho uma hora se permitindo ser o que é. Porque o que que é ser certo ou ser errado? Né? O que que é bom e o que que é ruim? Para cada um vai ser de uma forma, cada um está num momento da vida, cada um trouxe um pacotinho de dor para trabalhar. Então, é, a dor da rejeição, eu acho que é a do abandono e da rejeição, são as dores que são mais difíceis da gente trabalhar, porque mexe diretamente com esse auto-amor, com esse auto-perdão, o quanto que a gente fica transferindo para o outro a responsabilidade do que eu rejeito para mim. Então, é se permitir passar por esse tapete vermelho, por esse picadeiro, com consciência. Eu acho que nós estamos num momento de internet, de vídeos, de autoconhecimento, e o quanto que a gente pode olhar, buscar um vídeo de autoajuda para trazer leveza para o seu momento. Para quem não está fazendo terapia, né, eu diria. Ou fazer terapia, né, para É, trazer isso, né? Porque muitas pessoas não conseguem hoje, talvez, pagar um tratamento de terapia, vamos dizer assim. Então, tem tanto conteúdo gratuito na internet que você pode buscar e trazer um pouco de leveza, de entendimento, trazer um pouco de paz para o seu espírito, né, para o seu coração, para que você continue a sua caminhada, porque estagnar a gente não vai poder estagnar, a gente vai ter que ir, Não, tem né? que ir. Vamos Para trás é continuar. que não dá. Para trás é que não dá. É, Temos que ir para frente. E a vida é uma constante evolução. Então, alguns evoluem mais rápido, outros mais lento, mas a ideia é a gente estar sempre evoluindo. é. Vamos E ler com mais um pouquinho. leveza. E com É, leveza. 4. Encontre a criança que existe dentro de você. Eu acho que é bem isso, né? De trazer leveza. A criança, eu não digo ingênua, né? Mas a alegria é você olhar para trás e ver que criança você foi. Alegre, sorridente, brincalhona. E trazer essa leveza, né? O Rê, eu diria, eu vou até trazer um pouquinho do arquétipo da criança, do nosso baralho terapêutico que a gente faz, né? E eu gosto muito de trazer essa analogia nas sessões, porque a criança, o bebê nasce, ele não sabe andar, né? E ele vai galgando, quando ele se dissocia, né? Quando ele se separa da mãe, ele se percebe que ele consegue andar, que ele pode começar a dar os primeiros passos, né? Só que ele começa a querer andar, ele cai, mas ele não desiste. Aí ele começa a dar os primeiros passos e ele cai, e ele continua. Daqui a pouco ele vai engatinhando para chegar onde ele quer, e ele continua, ele rala todo o joelho, mas ele continua. Aí daqui a pouco ele Existe, né? conseguiu, exato, ele conseguiu andar, aí ele vai dar os primeiros passos, ele vai cair. Depois ele vai conseguir dominar a caminhada, ele vai querer correr, ele vai cair. Só que você vê que a criança, ela não desiste porque ela quer saber, ela quer aprender, ela quer crescer. E a gente deveria trazer essa criança para a nossa vida hoje, porque tem um bando de adulto e eu me coloco nesse bando de adulto muitas vezes que eu quero sair correndo porque eu quero fazer, eu quero fazer. Só que aí a primeira queda que eu tenho, eu desanimo. E aí Desiste. eu, né, já, putz, será que esse é o meu caminho? Será que eu continuo? Será que eu paro? Quantos de nós não faz isso na nossa vida? Né? Excelente Então, exemplo. trazer essa criança, trazer essa analogia de que a gente precisa continuar. Você pode parar e descansar. Isso é diferente de desistir. Né? Vou descansar, vou ganhar um fôlego, vou me recompor, vou ganhar forças um pouco mais para que eu possa dar um salto maior, porque aquele que eu dei, eu acho que eu fui além do que eu conseguia, então agora eu preciso me preparar mais. Mas não desistir. E a criança, ela é alegria, ela é espontaneidade, é trazer a alegria para a nossa caminhada. Né? Essa espontaneidade para a nossa caminhada. Ah, perfeito, perfeita colocação. Eu acho que é isso, a gente olhar o exemplo, né,
de como nós nos comportamos quando chegamos neste mundo. A gente quer É, a nossa independência, a gente não quer mamãe e papai escolhendo as nossas roupas, escolhendo o que a gente quer estudar. E daí, quando a gente chega nessa fase adulta, parece que a gente depende de todo mundo, né? Então, exato. esse excelente exemplo é trazer a leveza, a alegria da criança e essa espontaneidade de querer vencer na vida, né? Porque a criança quer engatinhar, a criança quer andar, a criança quer ser independente. E a gente É, pode trazer tudo isso para essa fase adulta, né? Vamos exato. adultecer, sair do vitimismo. Ó, a criança também, a criança, papai e mamãe briga com a criança vai lá, chora, esperneia, no dia seguinte nem lembra da bronca. E a É, gente adulto fica remoendo, 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 reclamando. sofrendo, reclamando, se colocando como vítima, deixando o ego inflar. Bora trazer É, essa criança para a vida da gente. é Né? E isso ser aí. feliz. A criança ama qualquer raça, qualquer gênero, ela não faz distinção. E a gente, como É, adulta, a gente começa a separar, né? Muita coisa. é isso mesmo. Então, vamos separar somente o que é da sua responsabilidade e o que é responsabilidade do outro, para que você não fique carregando esses pesos que você não precisa. É isso aí. Muito Né? bom. Vamos lá, o antepenúltimo. Não reprima nem desconsidere qualquer sentimento seu, porque se ele existe, é porque faz parte de você. Acho que a gente pode trazer aqui, a gente não pode desconsiderar, né? Nada do que é nosso, porque é sombra e luz, né? Sombra É, e luz. A gente tem as duas coisas. E a gente não pode reprimir. Olha sua assistida que reprime tantos sentimentos. Ah, tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem com a minha mãe, com o meu pai, mas a gente já sofreu tanto e fica reprimindo porque é feio é, colocar, né, em jogo a audácia da sua mãe, do seu pai, pelo que fez. exatamente. A gente tem que trazer à luz, né, todas essas sombrinhas, essas sombras que tem, que faz parte da nossa vida, é o equilíbrio. Não, não É, pode ter só luz e não pode ter só sombra. É que nem você crescer só no prazer, crescer exato. só nas alegrias. A gente não cresce, a sombra faz a gente trazer luz para essa sombra e a gente evoluir, a gente crescer, a gente se autoconhecer, né? É, eu diria, complementando, como você trouxe a luz e a sombra, né? Então, só complementando. Tem gente que não se permite sentir a dor, não se permite sentir as suas sombras, né? Então, nós não somos só luz. Então, para quem acha que é só gratiluz e que você é só luz, quanto mais luz, Não é. mais sombra você tem em você. Então, se tudo é dual e tudo é polaridade na nossa vida, bom e ruim, luz e sombra, então por que que você acredita que você é só luz? E aí que está o grande pulo, porque quando eu aceito que eu também tenho as minhas trevas, que eu também tenho as minhas sombras, eu consigo me reconhecer enquanto ser humano e trabalhar as minhas sombras, trabalhar a minha parte que eu julgo que não é tão bonita, A né? gente até falou que até os super-heróis têm as sombras, né? Foi um dos capítulos que a gente leu. Exatamente. Super-herói nunca é 100% super-herói, também tem as dores, tem as sombras, né? E a gente É, precisa reconhecer para ressignificar. Quanto mais sombra a gente traz para a luz, mais leve a gente fica, né? porque a gente tendencia, né, a esconder o sofrimento, né? Por que que eu É. escondo esse sofrimento de mim mesma, né? Eu sinto e eu não sei por que eu sinto. E aí a gente esconde, você vai e coloca embaixo do tapete. Só que toda hora que você passa nesse tapete, você tropeça nessa tua sombra. E aí, na terapia, quando você traz a tudo que você precisa olhar, né? O que você julga que é ruim, aí de repente você olha aquilo e você entende o porquê daquilo. Você fala, nossa, mas é por isso que eu estava sofrendo? Era por isso que eu estava em dor? E aí você percebe que o fantasma nem era tão assustador, né? Na grande maioria, óbvio que tem alguns que são assustadores, sim. Mas a grande maioria não é tão grande quanto a gente imagina, né? Exato, é isso mesmo. Bacana. 6. Ame-se, você merece. Que eu acho que é bem o que a gente já falou, né? Amor próprio, autorrespeito, autorresponsabilidade.
a gente, antes de amar o próximo, a gente fala, mas eu amo todo mundo. Será que você está se amando? Quem está em primeiro lugar na sua vida? É seu filho? É seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai? Em primeiro lugar, Exatamente. precisa ser nós mesmos. Isso é egoísmo? Não, não é egoísmo. Jesus Cristo veio e falou, né? Ama a ti mesmo como o próximo. Ama o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou amar mais o próximo e vou esquecer de mim mesmo? É. A gente precisa, antes de qualquer coisa, ter amor próprio. Ter esse alto valor, esse alto respeito e não deixar o outro dominar a tua vida. Porque a gente entra em sofrimento quando a gente deixa o outro, a gente fazer tudo que o outro quer, sem respeitar a nossa própria vontade, né? Eu já vou até um pouquinho mais profundo aí. Como que você quer dar algo para alguém que você não tem nem para você? Ixi, já cansei de ver isso. Meu Deus. Né? Você foi Eu acho profundo. que eu falo isso com um pouco de propriedade, porque é uma das dores que eu mais tratei em mim e é o que eu mais atraio para tratarem comigo, né? No setting terapêutico. Então, a dependência emocional, ela vem gritando com essa falta de amor. Sim. Eu dependo do amor do outro para sobreviver. E quando eu não tenho esse outro, aí eu tô perdida. Eu também atraio Né? muita gente para esse tipo de situação, sabe, Andresa? E é muito triste a gente ver o quanto a pessoa depende do outro. Tem gente que não consegue ficar sozinha, tem gente que não consegue sair de casa sozinha, tem gente que para vestir uma roupa depende de alguém dar uma opinião. Isso é a dependência emocional gritando. É, Lembra da criança? A criança quer ser dependente, a criança engatinha, anda, quer escolher tudo, quer ser dona é, de você. E quando a gente não olha para isso, a gente se perde ao longo da vida, a gente fica dependendo do outro, exato. né? E a vida não é isso. A gente precisa tomar as nossas próprias decisões. Óbvio que a gente precisa se socializar, que a gente gosta de estar na companhia. Somos seres em evolução que a gente precisa do outro, mas a gente não pode ter a dependência emocional do outro, né? E isso conta muito o quanto eu estou me amando, o quanto eu me amo, o quanto eu me basto. É. O papo dependência emocional dá uma outra live, né? Oh, Porque dá a muita. gente a gente está sempre. Aí são várias causas da nossa infância que a gente traz quando chega nessa dependência emocional. Existe muita dor da infância nesse meio, né? Então, é só, assim, a gente está só trazendo, assim, mais por cima, porque é um fechamento hoje, né? Então, amar a si mesmo, gente, busque esse amor próprio, busque o porquê que eu não consigo suprir as minhas próprias necessidades, né? Aonde que eu não fui suprida nas minhas necessidades? Aonde que eu não estou conseguindo olhar qual parte da minha vida que eu não estou conseguindo ter plenitude, né? Porque está faltando um pedacinho meu ali. Sim. Então, aonde que está esse meu pedacinho? Aonde que eu vou buscar? Onde que eu vou resgatar essa minha parte para que eu me sinta preenchida? Né? Então, trabalhar o amor próprio, eu diria que é uma lição para a vida toda, não é uma coisa que você aprende e acabou. Eu acho Não, que isso é uma busca que a gente está sempre trabalhando em diário. nós, né? É diário, né? É. É diário. Vamos lá para o último. Nunca se distancie de Deus. Repito, para que memorize a frase de São Teófilo: uma pessoa mais Deus é sempre a maioria. Bênçãos de Deus para você, amigo leitor. Agnaldo Paviani. Eu acho que Deus, ele precisa estar presente, né? Nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. Nós temos uma alma, nós somos fractais de Deus. Né? Como é que a gente pode esquecer? E às vezes é no sofrimento que a gente esquece dele. Porque a gente se vitimiza tanto que a gente esquece dele. A gente também, nas alegrias, a gente esquece dele. A gente esquece de agradecer tudo que a gente tem. Quantas pessoas não têm nada? E a gente mal agradece o pão que a gente come,
o lar que a gente mora, a família que a gente tem, que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Então, acho que seja lá, eu não sei se é Deus ou como você fala, como você conversa, mas a gente precisa sempre se conectar a algo, ou até mesmo silenciar a nossa mente, né? Porque se nós somos uma centelha de Deus, Deus está em nós. Só que se a gente pensa, 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 a gente não dá vazão para que essa centelha divina se manifeste na gente. Por isso que eu sempre recomendo, faça uma meditação, silencie a mente, se conecte com a natureza, mas esvazia as preocupações, as dores, porque só esvaziando é que a gente se conecta com o nosso eu, né? Com a presença divina. Faz sentido quando eu falo assim, se Deus está em nós, nós temos Deus em nós, né? E se Deus está em nós, e quando eu estou em dor, eu estou questionando por que eu, Deus, por que comigo, e eu me revolto com esse Deus, eu me afasto dessa força. Você não concorda que eu estou se afastando de mim mesma? Sim. Se você é uma centelha, por que entra nesse vitimismo e fala, né? Por que eu? Por que comigo? Porque tudo tem que ser comigo. Porque tem algo a aprender, tem algo a ressignificar, tem algo para a gente evoluir, né? E aí, quando a gente se afasta de Deus, nós estamos nos distanciando de nós mesmos, né? De uma parte nossa, da nossa força interior. Porque Ele está em nós, né? E se voltar para dentro é você se conectar com você, com a tua essência. Se conectar com esse Deus que existe em você, com essa sua força divina que todo mundo tem, né? E eu acho que, como ele coloca aqui, uma pessoa, né? Mas Deus é sempre a maioria. Porque Deus está em tudo, né? Deus está em todas as coisas, Deus está em todos os lugares, é uma força maior. Cada um com a sua religião, né? Não estou falando em religião aqui. Eu Não. quero trazer a força que a fé nos traz através desse Deus que cada um cultua, né? Então, é não negar que existe essa força em você. É não negar que você tinha o filho de uma assistida minha que ele falava assim, mamãe, hoje eu estou cheia de Deus. Eu tô cheio de Deus em mim. Então, quando ele falava isso que ela me trazia, eu falava assim, gente, como eu queria ser essa criança. Como eu Lindo, queria né? me sentir com essa criança. E é essa a analogia, trazer Deus, sabe? Eu tô cheia de Deus hoje, eu tô cheia de felicidade, eu tô cheia de mim mesma, né? Eu estou na minha plenitude de mim mesma. O caminhar da terapia, a gente vai fazer esse caminhar para que você chegue nesse momento de você estar cheia de você mesma. Você está cheia de Deus na sua vida. Você está cheia de amor próprio, né? De empoderamento no sentido de que eu sou suficiente para mim. Eu não preciso do outro para ser feliz. Eu sou feliz comigo mesma. Esse é o grande propósito aí da terapia. Verdade. Eu me lembrei aqui, só para a gente finalizar, Andresa, de um livro que eu estou já no finalzinho. Eu vou até indicar no meu canal. Chama-se Conversando com Deus. E ele fala exatamente isso. Que nós temos todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida. Que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa ir para a faculdade, que a gente não precisa nada disso. Porque a gente veio apenas para aprender a se amar e amar o próximo. Então, as É, respostas estão dentro da gente. Eu achei isso tão profundo, sabe? sim. Porque as respostas estão dentro da gente. E ao longo da vida, a gente se desconecta de nós mesmos. A gente quer ser o que a sociedade pede para ser. A gente quer ter, por modismo, porque as redes sociais falam isso. A gente quer sempre algo para o externo, quando na verdade a gente deveria querer para o interno. É isso aí. Então, pense muito a respeito disso. Você já tem a resposta dentro de você, mas para isso você precisa se conectar, né? Interiorizar, buscar respostas dentro, né? E uma das formas é a terapia, né? Aprender a se autoconhecer, porque às vezes sozinha a gente não consegue, porque a gente tem o ego, a gente está no vitimismo, né? Eu falo assim, que até as pessoas mais jovens, elas conseguem processar muito mais rápido, né? É, E as pessoas mais velhas que já tá com crenças embutidas, já veio de uma ancestralidade cheia de vícios, né? De caixinhas, que você tem que ser isso, ser aquilo,
a gente não consegue enxergar. Então, a minha sugestão, eu acho que esse livro foi muito bem-vindo, né? Eu não conhecia, a Andresa que conhecia, e eu acho que eu aprendi muito com isso, com vários temas que a gente propôs aqui. Acho que a gente só pulou um capítulo de todo o livro, mas a gente trouxe muito aprendizado. Eu falo que a live que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem mais aprendizado, talvez, do que o próprio ouvinte, né? Porque a gente reflete aquilo que a gente fala, né? A gente escuta nós mesmos e a gente pode trazer mais esse autoconhecimento, mais leveza, mais paz. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui esse ano, que eu ouvi numa outra live, não vou me lembrar da pessoa. Jesus disse assim: eu lhe dou a minha paz. E eu comecei a praticar isso, que quando eu entro em dor, quando eu entro em desequilíbrio, ou por desafeto, né, dentro de casa, no trabalho, com alguma coisa, eu falo em pensamento: Deus, me dá a sua paz. E isso tem sido transformador para mim, sabe, Andressa? É se Porque quando conectar, né? a gente precisa se conectar com a paz, né, de Deus, com a paz de Jesus Cristo, porque Ele está oferecendo isso, Ele veio ao mundo para oferecer isso. Então, quando você está em conflito, quando você está em dor, lembre de falar: Deus, me dê a sua paz. Você vai ver que é Que transformador. gostoso. Que gostoso. É isso. Né? Gente, foi muito bom. Foram 9 meses, exatamente 9 meses de muita conversa, muito bate-papo. Agradeço para quem está seguindo a gente, de certa forma, offline, né? Depois que vê as lives. Para quem está aqui com a gente, que seguiu, que acompanhou. Quero agradecer muito, foi muito gostoso, muito prazeroso. E como disse a Andresa, se a gente puder ajudar 1, 2, 3 pessoas, a gente já cumpriu com o nosso objetivo, né? De compartilhar o nosso conhecimento nesse mundo de É, autoconhecimento, de crescimento pessoal. é isso mesmo. Né? E eu convido, né, a cada um que está aí assistindo a live agora, a voltar lá no perfil da Rê, tem todas as sequências de live desse livro todo. Nós falamos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre as dores emocionais, falamos sobre tristeza, sobre alegria, falamos sobre várias coisas. Tem bastante conteúdo lá, que é super válido vocês voltarem lá e rever essas lives. Aí cada um vai sintonizar com o que precisa, né? Mas Sim. tá lá, tá disponível para cada um. Será... E se vocês quiserem, manda perguntas, manda comentários, que isso acaba enriquecendo para nós. E também compartilhe, né? Se você escutar uma live, compartilhe com quem você acha que pode ajudar com todo esse conhecimento que eu e a Andressa trouxemos aqui para vocês. Tá bom? A gente para esse ano e o ano que vem, se Deus quiser, em fevereiro a gente volta, né, Andressa? Você retoma depois das festas, quando todo mundo voltar para suas rotinas, aí nós vamos estar lá esperando vocês novamente, com um novo livro, um novo projeto e voltando aí para as nossas lives, que é bem gostoso. É isso aí. Gratidão para quem ficou até Obrigada, agora com a Ju. gente. Beijo. Obrigada, Andresa. Super obrigada. Foi um imenso prazer fazer essas lives aqui com você esse ano. O prazer foi nosso, Rê, com certeza. Obrigada, viu? E até a próxima. Até. Beijo, gente. Beijo em todos, gente. Bom final de ano para todo mundo. Tchau, tchau.